meu nome é Bruna, eu venho nesse canal ensinar para vocês passo a passo de biscuit. E nessa primeira videoaula do meu canal, eu vou ensinar para vocês a onda do momento, que é o Pokémon. Nós iremos aprender o Bulbasauro na Pokébola. Então eu vou passar para vocês o passo a passo do Bulbasauro na Pokébola em chaveiro, olha. Não esquece, se gostarem desse vídeo, de deixar um like e se inscrever na nossa página para estar por dentro de todas as novidades, ok? Vamos lá? Bom, vamos lá. Agora, para nós iniciarmos a Pokébola, que vai ficar o Bulbasauro, nós vamos usar a bolinha de 50 milímetros. Vamos dividir ela ao meio, passar cola e tirar toda a parte de dentro. Então, aqui eu tirei com o estilete. Vamos abrir a massa branca para fazer um lado da Pokébola. E logo após a massa vermelha para fazer o outro lado, ok? Então, aqui, vamos abrir a massa branca. A minha já tá sovada, tá? Sempre bom sovar a massa antes de fazer qualquer processo com o biscuit. Para abrir a massa, a gente abre mais ou menos em formato circular. Tem uma regra, nesse caso não tem uma regra para abrir a massa, porque a gente vai usar ela para encapar uma bolinha, tá? Então, aqui eu pego a minha bolinha, coloco ela por cima da bolinha de isopor, jogo ela para dentro da bolinha. Então, ó, aqui com a tesoura eu venho e corto o excesso. Todo o excesso que eu achar, eu corto. Venho, tiro toda a marcação da bolinha, isso tanto nessa branca quanto na vermelha, tá? Então, aqui nós vamos tirar a marcação da bolinha. Todo o excesso que a gente acha que tá aqui, porque tem que estar oco um pouco para o corpo do boneco entrar. E vou afundando a massa, ó, para dar um acabamento legal na minha Pokébola. E com a palma da mão, eu vou tirar toda a marcação. Feito isso, com a bolinha branca e meia bolinha vermelha, nós vamos reservar essas duas para dar uma ressecadinha nela por fora. O certo é esperar secar para poder utilizar. Nesse caso do vídeo, eu não vou deixar secar. É fazer o rosto do Bulbasauro. Para fazer o rosto do Bulbasauro, nós temos que amassar a bolinha. Eu vou amassar com o pé. Então, vamos amassar a bolinha. Uma massa verde tingida com a tinta da Acrylex, na cor 558 verde vivo. Eu tingi a minha massa e a bolinha achatada nós vamos encapá-la. Então, para encapar, você faz uma bolinha, tirando toda a rachadura e sobe com a massa. E vai subindo até tirar todo o ar da massa. Após fazer isso, nós vamos fazer o rosto do Bulbasauro. Então, vamos dar o formato na massinha aqui, conforme a bolinha achatada. Depois, nós vamos tirar toda essa marcação. Vamos fazer, com a estequinha da Blue Star, a boquinha do Bulbasauro. Só um cortezinho e um tracinho puxadinho para cima. Com o pincel marcador da Condor, o 105, chama pincel modelador, desculpa. 105, nós vamos fazer o conserto da boquinha. Aí, com o dedo mesmo, nós vamos arrastando para arrumar. Com um palito de dente, nós vamos fazer o narizinho do Bulbasauro. Então, procure o centro da boquinha e faz o nariz do Bulbasauro.
Após fazer o nariz do Bulbasauro, com a faquinha, nós vamos fazer o contorno do olhinho. Então, o contorno ele vai ser assim, ó, um cortezinho para baixo. E com calma você vai desenhar. Ó, desenhar o olho, como se você fosse só fazer a marcação. Após fazer esse desenho, nós vamos cortar, arrancar esse pedaço dessa massa. Então, você vai puxar fora essa massa, que é onde nós vamos fazer um enxerto com a massa branca para fazer a pintura dos olhos depois. Então, você arranca esse excesso de massa. Com o pincel modelador, nós vamos arrumar. Após fazer todo o procedimento de arrancar os olhinhos e arrumar com o pincel modelador, nós vamos fazer as orelhas. Para fazer as orelhas do Bulbasauro, não tem uma medida correta. Você faz de acordo com o tamanho da sua cabecinha. Então, um proporcional, né? Aqui, ó, eu vou usar 2 bolinhas iguais. Faço 2 bolinhas. Faço uma leve coxinha na ponta, fininha. Venho aqui, ó, no Bulbasauro, ele tem as orelhinhas mais abertas. Com um pouco de água, eu vou umedecer essa parte e vou arrastar, ó. Então, você arrasta com... Aqui deu uma manchadinha no biscuit. Não se preocupa em amassar algum outro lado. E vai arrumando, ó, tá vendo? A marcação já vai sumindo, ó. E aqui depois a gente arruma, que ela não é tão pontuda, tá? Então, com o kit de agulha o menor, você vai arrastar. O outro lado a mesma coisa. O que vai dar vida à sua peça são os olhos. Então, sempre que você for fazer uma peça de biscuit, se preocupa muito com os olhos. Personagem, pessoal, procura sempre ver as cores corretas, porque senão foge do personagem, ok? Então, aqui, nós já demos o acabamento no rosto. Vou colocar para ir ressecando um pouquinho. Agora, com a massa verde, nós vamos fazer a patinha, que vai ficar na frente. Então, a mesma coisa. Aqui, mais ou menos, uma bolinha de 20 milímetros, 15 milímetros, mais ou menos, nós vamos fazer a patinha. Então, nada mais é que uma bolinha e uma coxinha. Dá uma leve empurradinha assim pra trás. Ainda com um pedaço na cor da cabeça e das patinhas, nós vamos usar só um pedaço, referente mais ou menos a 20 milímetros também, para simular um corpinho. Então, nós vamos só simular, tá? Então, não se preocupa se tiver rachadura, porque essa parte vai ficar dentro da pokebola. Com a cor verde, nós vamos fazer aquela parte das costinhas, que são as folhinhas. Que, na verdade, é uma planta que ele tem nas costas, né? Com a bolinha de 20 milímetros, nós vamos fazer uma bolinha, perdão, com uma meia bolinha. Então, eu cortei ao meio, assim como nós cortamos no início do vídeo, para fazer a pokebola. Então, a gente corta ao meio e vai encapar. Lembrar sempre de passar cola, tá? Uma dica legal, muitas vezes as minhas alunas perguntam se tem problema da cola secar, não. O intuito é realmente esse, você
deixar suas bolinhas de isopor sempre prontas, já com cola e usando conforme a necessidade, tá? Então, aqui, ó, eu encapei e nós vamos fazer as folhinhas. Então, eu vou usar pequenas bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho. Ó, mais ou menos do mesmo tamanho. Vamos fazer umas 5, só para dar o formatinho que nós precisamos, tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazer a coxinha. Não se preocupem com a rachadura, porque nós vamos achatar, tá? Ó, feito isso, a gente achata por igual, para formar como se fosse uma folhinha mesmo. Então, você achata por igual. No YouTube tem o canal da Sabiscuit, que é muito legal. Ela ensina o Pikachu grande e ela ensina o Bulbasauro grande também. É muito legal. A Bia Craval também ensina bastante coisinhas legais. É só clicar, seguir, se inscrever no canal delas, para vocês ficarem por dentro também das novidades. A Bia Craval tem uma lojinha online, que vocês podem estar comprando algumas ferramentas, que é de fabricação dela, né? Algumas técnicas de olhinhos, todas essas coisas. Ó, aqui, eu só sobrepus uma sobre a outra. E vou colocar pra cima, porque é o formatinho da folhinha do Bulbasauro. Então, ele tem uma folhinha assim, ó, em cima das costas. Aqui, você dá uma puxadinha, porque ele tem umas folhinhas rasgadas. Então, você puxa sem medo. Pode puxar. Depois você vem e une novamente, ó. Não é nada muito certo, né? As folhinhas dele. Com o restinho pra gente não deixar secar, a gente guarda e forma. Aqui embaixo não se preocupem, porque vai ficar no corpinho, ó. Então, aqui nós vamos montar o nosso Bulbasauro, ok? Com a meia bolinha vermelha, nós vamos colar com a cola da Polycol. Nós vamos colar o Bulbasauro dentro da bolinha. Então, primeiramente, as patinhas. Afunda as patinhas, olha, pra ficar. E depois a gente põe ela um pouquinho pra frente. Logo após, nós vamos colocar o corpinho, só pra simular mesmo. Então, aqui, ó, nós vamos montar. Vamos colocar o corpinho, a plantinha, as patinhas. E lembrar de colocar um palito entre o corpo e a cabeça do Bulbasauro. Após fazer isso, nós vamos pegar a meia bolinha branca e nós vamos fazer a parte preta. Com a massa preta, vamos fazer os detalhes da Pokébola, então. Não precisa fazer bolinha, você já pode fazer um rolinho direto. Então, você vai montar um rolinho. Faz o rolinho, a tampa da minha cola tá aqui. Faz o rolinho. Após fazer o rolinho preto, nós vamos abrir com o rolinho. Mas se a peça for em produção, é legal você usar a extrusora. Bom, aqui nós vamos passar a cola em volta da bolinha branca. Então, eu passo a cola em volta da bolinha. Com a tirinha preta, ó, nós vamos aplicar. Então, aqui nós vamos arrumar, ó, pra ficar mais ou menos reto. E vamos cortar aqui onde acaba. Então, feito isso, ó, nós vamos agora abrir um pedaço da massa preta
E com o cortador circular, perdão, cortador redondo, nós vamos usar para a bolinha preta o número 2 e para a bolinha branca o número 1. Também são cortadores da Blue Star, nós temos na nossa loja Cristal, em Arujá, na rua Antônio Afonso de Lima, vai passar para vocês no canal o endereço certinho. Vem um kitzinho com 8 peças, é bem bacana. Então, você abre a massa, com o cortador você já corta, dá um acabamento. Na emenda, ó, nós vamos passar a cola. Então, na emenda, nós vamos colocar o círculo da Pokébola. Com a massa branca, nós iremos fazer o mesmo procedimento com o cortador 1. Então, ao abrir a massa branca, nós vamos cortar com o cortador número 1. Mesma coisa, dá um acabamento aqui na bolinha. Passa a cola, vê aonde é o centro da bolinha preta e coloca a bolinha branca, ok? Aqui nós já finalizamos a Pokébola. Agora, nós vamos colocar ou a escama de peixe que se encontra na sua isopor, ou aquele araminho que nós usamos muito para brilhar. Eu vou mostrar para vocês. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Com esse araminho aqui, nós vamos colocar ele dentro da bolinha. Verifica onde é o centro da bolinha branca. Com a cola de silicone, nós vamos umedecer esse araminho e logo após colocar no centro da bolinha branca. Com ele úmido, com a cola de silicone, ó, nós vamos ver mais ou menos onde é o centro e colocar. Pode colocar até o final dele. Aqui, ó, eu aconselho vocês a usarem um alicate e virar para dentro para não correr o risco. Por isso que a escama de peixe, ela seria melhor. Então, aqui não corre o risco com o peso do chaveiro, sair da bolinha, ok? Então, se preocupar bastante com esses acabamentos para ter uma peça 100% bem acabada, uma peça bem finalizada. Agora, nós vamos com metade do palito de dente. Com metade de um palito de dente, ó, nós vamos colocar, ó, atrás aqui da florzinha do Bulbasauro, passar a cola, passa a cola na cabeça do Bulbasauro e aqui no acabamento atrás, no palito. Verifica onde é o meio mais ou menos e encaixa no Bulbasauro. Ó como fica. E agora nós iremos dar o acabamento do Bulbasauro. Bom, primeiramente nós vamos usar a massa branca. Com um pedacinho da massa branca, nós vamos fazer uma bolinha e vamos colocar, ó, dentro daquele olhinho que nós arrancamos. E com o pincel modelador, nós vamos fazer o acabamento. Vai arrastando e vai ajeitando os olhinhos. Feito esse procedimento nos 2 olhinhos, ó, você ajeita com um pincel. Olha. Feito isso, agora nós vamos fazer as unhas. Aproveitar a massa branca para fazer as unhas. Passa uma colinha. As unhas nada mais é, galerinha, ó,
aqui uma bolinha e uma coxinha. Então, você vem e posiciona as unhas. Após colocarmos as unhas, nós vamos fazer a pintura dos olhos com o pincel 0 e com a tinta vermelha da Acrylex. Tinta vermelha da Acrylex. E com a tinta verde da Acrylex também nós vamos fazer as manchas. O verde que eu usei é o verde musgo da Acrílica Fosca, o 513 da Acrylex. Eu vou fazer as manchinhas junto com vocês. Então, lembrando de ter como referência uma foto, porque ele tem 3 manchas no rostinho. Primeira manchinha, nós vamos fazer aqui embaixo, entre os 2 olhinhos, que tem que ser a manchinha média. A manchinha do meio, que seria a segunda, ela é um pouquinho mais do lado e menor. E por último, a manchinha maior. Sempre tomar cuidado com as cores do personagem. Ó, na patinha, ele também tem 2 manchas, grande e uma pequena aqui do lado. Na outra patinha, a mesma coisa. Então, ter sempre esse cuidado de fazer as manchinhas corretamente. Agora, com a tinta vermelha, nós vamos fazer os olhos. Então, os olhinhos, ó. Tem uma parte que é branquinha, que é a parte do lado, do meu lado, né? No caso, o meu lado direito. E do outro lado, a mesma coisa. Deixa eu ficar assim, para ficar mais fácil para vocês conseguirem ver a pintura dos olhos. Aí, com calma, né, galerinha? Vocês vão fazendo com calma os olhos em casa. Aqui no vídeo, a gente treme as mãos às vezes, mas a gente tenta fazer o melhor para vocês entenderem o máximo. Depois de seco, vocês vão fazer a bolinha branca. Deixa eu colocar aqui o que a gente fez. Ó. Depois de pronto, vocês vão fazer a bolinha branca, que é essa daqui, ó. E com calma, depois que secar o biscuit, você pode fazer tanto com o pincel contorno, ó, quanto com a caneta ponta fina. Para dar o acabamento, vocês vão usar depois o cordão, que se chama fio encerado. Deixa eu colocar aqui do lado para vocês verem. Ó, vocês vão usar o fio encerado. Vai fazer mais ou menos o corte em 20 centímetros de fio. Vai passar por dentro. Tanto a escama de peixe quanto esse tem aonde passar. Então, você vai passar por dentro dele, ó. Passa o fiozinho por dentro, depois que secar, tá, galerinha? E aí, vocês vão usar as pedrarias que combina com o seu chaveiro. Essa ideia também eu adquiri no canal da Bia. Eu achei muito legal, muito bacana. Qualquer coisa, galerinha, visita o canal dela. É muito legal as coisas que ela ensina. Eu acho muito bacana. Tenho ela no meu canal do YouTube. Acho muito legal. Se gostarem do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Iremos trazer grandes novidades, desde pote para decoração na casa, relógios, muitas e muitas novidades com a modelagem em biscuit. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e tchau, tchau!